Boa tarde, eu sou Carol Otano, estou aqui com meu amigo Fábio Ribeiro e hoje nós vamos começar mais um Papo de Bebê. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde, Carol, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, um prazer estar do seu lado para Eu que conversar um pouquinho agradeço. mais sobre os bebês e aprender muito, uma troca muito legal, ter uma interação e saber muito mais sobre a fisioterapia, como um todo a gente pode estar ajudando, né, num geral, ajudando os bebês hoje e sempre. Isso aí. Para quem está chegando hoje, é, esse nosso encontro aqui, ele tem o objetivo de falar com mães e com familiares sobre dúvidas das suas crianças. Então, nós dois fisioterapeutas viemos aqui para conversar sobre as nossas áreas de domínio e poder tentar ajudar quem está em casa. Hoje nós pensamos em falar com vocês sobre esclarecimentos das nossas áreas de atuação, das nossas especialidades. Por que essa sugestão de conversa? Porque às vezes os pais percebem que as crianças têm alguma necessidade de intervenção, alguma coisa assim, mas não sabe exatamente qual método é melhor, qual profissional, qual especialidade eu devo procurar para o meu filho, né? Então, nós pensamos hoje em conversar sobre esses assuntos com vocês. Então, eu vou falar sobre as minhas especialidades, sobre as queixas do meu consultório. O Fábio vai falar um pouco sobre as dele também. Então, Fábio, eu tenho muitas curiosidades como mãe, como mulher, como fisioterapeuta, inclusive, porque também não tenho muito domínio sobre a sua área, né? Sim. E aí, assim, trouxe até algumas perguntinhas aqui que eu quero saber de você. Eu sei que você é osteopata, que você trabalha com bastante assimetrias de crânio. Explica para nós, Fábio, são vários tipos de assimetria. Quais são esses tipos de assimetria? Existem graus? Até que ponto que pode ser feita uma intervenção? Então, conta um pouquinho para nós sobre isso. Tá. Então a gente vai começar falando sobre essa parte do crânio. Ele é um do que mais chega, das indicações que mais chega hoje para mim. Então, quando eu penso em assimetria de crânio, eu tenho realmente algumas formas mais tradicionais e outras que aparecem menos, né? Mas quando a gente pensa no crânio do bebê, ele tem várias placas ósseas e cada ossinho ali está se formando e esses ossinhos eles têm um formato específico que ele deve ter, né? Só que dependendo se esse bebê nasceu com um torcicolo ou se ele ficou com uma posição, ele pode ter uma alteração na formação desses ossos. E essa é a nossa questão das assimetrias, né? Então eu posso ter um achatamento posterior aonde o bebê tem uma braquicefalia. Eu posso ter uma diferença entre um lado e outro do crânio, que é uma assimetria, que é uma plagiocefalia. Às vezes a gente fala esses nomes, né? Braquicefalia, plagiocefalia, já se pensa numa doença do crânio, né? Uhum. E na verdade ela é uma alteração desse crânio. Ele está alterado por algum fator e a gente precisa corrigir esses fatores para que o crânio cresça igual para todos os lados e desenvolva e a criança tenha toda a função, né, desde criança quanto chegue na fase adulta com todas as suas funções corretamente. Isso a gente falando de uma criança sem nenhuma necessidade Uhum. especial. Certo. E assim, Fábio, além da parte estética, claro, de uma maneira assim simples para quem está em casa poder entender, qual a necessidade de fazer essa intervenção e não deixar que esse crânio permaneça com essa assimetria? A gente vai começar falando do que mais acontece. Uhum, E a verdade, por que que se apareceu tantas assimetrias uhum, de um tempo para cá? Porque não se falava tanto em assimetria de crânio. Mas depois que foi entrado em consenso que o bebê deveria se dormir de barriga para cima por questão de morte súbita, né? Todo mundo ouve falar da morte súbita, mas só chega e fala, não, seu bebê não pode dormir de barriga para baixo, que tem risco de morte súbita. uhum, Mas isso foi eles entraram em acordo e descobriram que tinham bebês que morriam por asfixia quando deitavam de barriga para baixo, né? Porque colocavam lá, dependendo do, né? Não é no Brasil, a gente vai falar de mundo. sim. Então, às vezes o bebê deitava lá de barriguinha para baixo, tinha uma cobertinha no frio
e acabava, né, trancando a respiração e acabava morrendo, né? E por isso se colocaram um acordo que era muito melhor dormir de barriga para cima e com as cabecinhas, com a cabecinha, né, virada para os lados. Só que o grande problema vem do seguinte: um bebê que nasce com um torcicolo, ele só fica de um lado. Então esse bebê, só ficando com esse apoio, esse lado, ele não desenvolve. E o outro lado desenvolve muito mais, porque esse crânio ainda muito molinho, ele não tem força, o cérebro, para empurrar nessa parte que tem um contato com o solo. Então, essas duas partes, numa diagonal, vai sofrer a ação da própria gravidade e vai apertar para o lado de lá. Quanto esses dois outros lados, não. Então, isso gera uma assimetria, que é uma plagicefalia. Então, o bebê chega com a cabecinha torta, né? Todo mundo fala, nossa, meu bebê tem uma cabecinha torta. O que que é a cabecinha? Nada mais é que isso, ele fica muito mais de um lado do que do outro, achata um lado, né? Uma diagonal, e a outra cresce mais. Quem empurra as placas ósseas é o cérebro. E quando ele não consegue empurrar por um fator mecânico, ele gera essa simetria. E quando não corrigido, né? Se não corrigido, ele vai somente aumentando durante o crescimento do bebê. E aí a gente vai ter que chegar lá, fazer a avaliação, vai fazer uma medição, a gente mede uma diagonal com a outra, faz um cálculo e sabe qual é a diferença de um lado para o outro. A escala, ela vai me dizendo, isso é normal, isso é médio, isso é já um alto, né, um alto grau e severo e muito severo, né? Quando eu sei onde está, eu sei se eu vou poder ajudar. Então, eu posso ajudar até 8,75% de diferença. Acima disso, a gente precisa ir para uma órtese craniana, um capacete. Então, esse capacete vai ser colocado no bebê quando necessário e quando a família faz essa opção. Não somos nós que decidimos, não é o médico que decide. Quem decide são os pais. Porque quando você coloca uma órtese, tem o risco do bebê não aceitar bem isso, né? Mas é uma indicação. Acima desse nível é uma indicação. E essa indicação, ela vai ser feita para os pais. A gente vai conversar, orientar e indicar onde ele vai conseguir esse capacete, né, essa órtese, onde vai ser feito um escaneamento desse crânio, a partir disso é feito um trabalho em cima disso, que não deixa de existir o trabalho da osteopatia, da fisioterapia, porque esse bebê que tem uma assimetria de um lado para o outro, ele ou um torcicolo, né, que não tenha que ser um torcicolo congênito, né, não precisa ter um nódulo nesse músculo, né, mas um torcicolo postural. Então, ele fica muito mais para um lado. E mesmo assim, ele precisa desenvolver todo o campo visual do outro lado. E se ele não desenvolve, você vai ter percas de mobilidade, de movimento e de funções do lado que ele tem essa dificuldade. Então, por isso que é tão importante a gente chegar, fazer essa medição e saber e continuar tratando. Quando vai ter que fazer isso? Quando vai para fisioterapia? Porque também o bebê precisa ir para fisioterapia para desenvolver essa parte motora, para poder completar esse desenvolvimento, né? Muito legal, né, Fábio? E assim, você observa no seu consultório que, assim, até pelos pacientes que eu vejo que são seus, a grande maioria eles conseguem fazer essa correção rapidamente até, né? E manter depois esse crânio alinhado sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma reincidiva de caso, né? Então, assim, é um tratamento muito eficiente, simples aparentemente, né? O que é que você me fala, assim, de resultados? Na verdade, vai muito da dedicação dos pais. Quando os pais, eles estão junto no nosso tratamento, quando eles se empenham nesse tratamento, tudo fica mais fácil. Quanto mais jovem, quanto mais cedo esse bebê, ele é diagnosticado, ele é feito as medições e se inicia esse tratamento, melhora o resultado. Mas todos os bebês a gente chega com um resultado positivo? Não. Alguns bebês a gente precisa realmente fazer a opção de ir para o capacete, né? De ir para a órtese. E isso a gente... comigo, eu entro com esse bebê do zero, né, no dia que ele nasceu, notou-se alguma coisa, até o 6º, 7º mês. Passou disso, a gente não teve resultado, a indicação
partir para órtese. Uhum, certo. Fábio, e quais são as principais queixas no geral, assim, que você recebe lá no seu consultório, que as famílias te procuram se queixando sempre da mesma coisa? Então, assim, dos maiores índices de procura para osteopatia é para cólica, né? Então, assim, é um nome genérico que a gente dá para o que o bebê está sentindo, Uhum, né? A gente vai ter que entender quando chega lá comigo. Geralmente a mãe chega por causa das cólicas. Ah, meu bebê tem cólica. Mas se a gente perguntar para a mãe o que é a cólica, ela fala, é porque ele chora, né? hum, E nem sempre o bebê está com cólica de fato. Quando a gente sabe que o bebê tem cólica, esse bebê chega lá chorando muito. Ele chora mais de 3 horas por dia. Esse é uma das características que tem um bebê com cólica. Então, chora mais de 3 horas por dia, o bebê sempre está irritado, dorme mal, não consegue soltar os gases, dificuldade para evacuar. Então, tudo isso vai me dando indícios mas dentro disso a gente explora um todo, né? Como esse bebê está fazendo a amamentação, né? Como ele está conseguindo, está tendo uma boa desenvoltura nessa amamentação, ele está conseguindo pegar esse peito bem, está tendo função, porque dentro da osteopatia, dentro da fisioterapia, a minha área, né? Que eu vou falar da minha área, é desenvolver a função daquele uhum, membro. Né? Então, se ele não está mamando, a gente vai ver o que dentro dessa estrutura toda não está funcionando e a gente devolve essa função para que o bebê mame direito. A gente olhou isso, olhou toda a questão de pescoço, olhou a questão do tronco, questão do diafragma, questão do intestino, questão do quadril, porque tudo isso vai influenciar num bom funcionamento. Então, isso vai me dando indícios e a gente vai corrigindo, né, todas as coisas junto com os pais. A gente orienta os pais em casa e nós vamos trabalhando aos pouquinhos e o resultado vem desde uhum, que todo mundo tenha empenhado. E dentro de tudo isso, lógico, não vem sozinho, né? Eu preciso do pediatra, né? O pediatra uhum, sempre está ali ajudando, ele está lá falando qual vai ser a medicação que vai ajudar. Essa precisa, essa não precisa, essa vai ter uma função para esse bebê, para outro bebê precisa de outra coisa. uhum, Vamos ter a fono, que vai ajudar nos casos de quando tem necessidades desse bebê estar melhorando a função motora da língua, da amamentação, quando tem a oportunidade de ter uma consultora de amamentação, quando tem a oportunidade de também estar na fisioterapia, como nós temos bebês em uhum, comuns, né? sim, Então, cada um tratando a sua área, mas tudo se unindo para o bem desse bebê. uhum, Né? Então, eu sempre penso que essa parte multidisciplinar é o que faz o bebê melhorar. sim, Né? A gente não tem o mérito de uma coisa, mas sim a gente tem um pedacinho dentro daquilo ali, ajudando, orientando os pais, orientando os bebês, orientando os bebês não, orientando os pais com os bebês, né? O sim, que fazer, como ter essa experiência, como transformar o choro, que é uma experiência que ele está vamos dizer, num sofrimento, numa experiência diferente, para que ele não uhum, chore, né? sim, Transformar o toque. Se você toca nesse bebê, a gente tem que transformar isso numa experiência boa. uhum, E a gente começa por isso. E desenvolve-se todo um trabalho para conseguir desenvolver uma melhora ao longo ali dos primeiros meses, até a gente conseguir chegar no resultado. certo. Fábio, aí você falou bastante sobre, assim, participação da família, né? É, o que que essa família pode fazer, assim, né? Porque a gente pensa que o tratamento é feito no consultório, ele é um recém-nascido, então o que mais que eu posso fazer em casa, né? O que que essas famílias, como que elas te ajudam? Né? Então, quando o bebê chega para mim, a gente conversa, fazemos avaliação, vemos se tem algo muito mecânico interferindo Uhum, nessas cólicas ou que seja em qualquer questão, seja no crânio, seja nas assimetrias, seja no que for. Quando esse bebê chega e ele já veio de alguém, o bebê não tem o primeiro contato comigo. O primeiro contato geralmente é com o pediatra, né? Então os pediatras eles têm o primeiro contato. Eu acredito que com você também, aham, né, Carol? Então assim tem o primeiro contato. O pediatra encaminha para gente, o pediatra encaminha para outros profissionais que vão chegar até a gente. Então quando chega lá, a gente vai fazer essa avaliação e ver o que a gente pode ajudar ali e ensinar. A principal coisa é entender o que é o choro. Então a gente ensina os pais, ó, esse choro não é
de fome, Entendi. né? Que é aquela dúvida assim, tudo vai pro peito, né? Tudo vai pro peito, ou Sim. tudo vai pra mamadeira, né? Tudo, né? E é uma das coisas também que é legal falar é que não está errado a mãe dar a mamadeira. Quando Uhum. não tem o leite, o leite foi feito para isso, né? Você vai ter que dar de alguma forma. Sim. O que a gente não pode é deixar o bebê com fome, Aham. né? Então, de forma alguma, o bebê vai ficar com fome. Então, não tem condição naquele momento, não descer o leite, tudo isso. E essas orientações também vem tudo na primeira sessão. Hum. Chega muito para mim esse bebê, de Uhum. poucos dias, né? O bebê muito recém-nascido, né? E a gente vai desenvolver isso. Então, eu vou ensinar a fazer uma massagem que ajuda muito. A massagem, mamãe, papai, eu sempre bato na tecla, tem que ser feito, não é no tempo que os pais querem, mas sim no tempo que o bebê responde. Ele não relaxou, ele não chegou naquele momento que ele soltou os bracinhos, ele não chegou lá ainda. Aham. Então, às vezes, você faz 5 minutinhos e fala, nossa, eu fiz a massagem, não deu Não deu certo. certo. Aham. Não consegui. Olha, eu faço todo dia, 5 minutos e não dá certo. Mas não é você que sabe quanto tempo é o certo. É o bebê que vai te dizer. Uhum. E aprender isso, olhar para o bebê, ter o toque. Então você deu o toque. Será que esse toque tá legal? Será que esse toque tá gostoso? Será que ele tá respondendo bem? Será que eu toco o bebê, relaxa ou o bebê tá se Uhum. contraindo, né? Então você ter essas experiências, transformar a experiência do seu toque, porque não tem toque melhor do que da mãe e do pai. Então são Uhum. os toques que curam, né? A nossa pele é o maior órgão do corpo que está ali recebendo informação o tempo inteiro. Então, o toque cura. Uhum. Dentro da nossa prática de fisioterapia, nós vivemos de toque. Você não vai conseguir ter uma fisioterapia que não encoste na pessoa, Sim. né? A gente não é frio, a gente não é, nós somos seres que têm energia que precisamos tocar em outras Uhum. pessoas e eu falo que quem cura é Deus, né? Mas nós ajudamos o corpo a se autocurar. Então, Sim. quando a gente toca, a gente está direcionando esse corpo a ir para o sentido que ele tem que ir, né? E nisso, o toque do pai vai sendo refinado, o toque da mãe, Uhum. né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um E pai, isso é né? muito legal que você está falando, porque assim, né? é, Quando tem um recém-nascido na casa, principalmente o primeiro filho, né? Eu falo que tá todo mundo tentando sobreviver só, né? Então, assim, os pais estão tentando sobreviver, aquele recém-nascido também está tentando sobreviver. E quando alguém chega e fala assim, ó, vamos acalmar, vamos só olhar para o nenê, vamos. E aí parece que essas famílias dão assim uma diminuída naquela ansiedade, naquela agitação e aí conseguem perceber, né, o bebê de verdade. Mas isso assim é geral, né? Assim, porque ninguém sabe criar um Sim, filho até que você tem um filho, né? A sim. gente cria muito bem antes de ter, e depois que tem, né? Então, assim, é muito legal alguém que ofereça essa oportunidade de desacelerar, de simplesmente só olhar para a criança, de reconhecer o que que ela está falando, porque eles falam desde o primeiro dia, né? Assim, do Sim. jeitinho deles, né? Então, isso é muito legal, né? Uma questão que eu sempre falo, Carol, é que quando chega lá, a gente não trata o bebê, a gente trata a família. Que você tem que acolher a família, explicar, se dedicar. Você tá junto e fala sempre, gente, meu telefone tá aqui, me manda mensagem no sábado, no domingo, não importa, Uhum, porque o bebê não tem um horário. exato. O bebê ele é minha prioridade nos atendimentos. Então, quando chega lá o bebê, a gente tem que acolher aquela família. Eu tava atendendo o bebê agora, né? E a gente tava conversando, e a avó falou assim: Nossa, no meu tempo não tinha isso, Né? né? E eu falei assim: Ó, meu dever é explicar, até para você saber e ter como debater com alguém que chegue e fale sobre aquilo. Uhum, Porque há tempos atrás não tinha toda essa informação que nós temos hoje. Então, tem essa informação, acolhe aqueles pais, eles estão vindo fragilizados quando a mãe veio de um parto normal, você não sabe se esse parto foi tranquilo, se não foi, se teve alguma intercorrência, mas mesmo que seja tudo perfeito, ela passou por uma situação muito complexa, uhum, né? Então, assim, por mais amor que tenha envolvido naquele momento, ele é muito difícil. Se existe medo, se existe insegurança, existe tudo isso. E quando você tá ali
passando por aquilo ali, você já vem fragilizado, porque você vai ter que cuidar de alguém que depende 100% de você. E aí, a partir disso, a gente falou para eles ficarem tranquilos, então começa a baixar aquele estresse que está no ambiente. Isso, E os pais começam a tá mais tranquilo até para pegar o bebê, porque quando você pega principalmente o homem, né? A mulher sempre tá pegando o bebê de alguém e tal, e aquela coisa. O homem não, ele não pega porque eu não vou pegar É porque é muito muito pequeno. pequenininho, né? E quando é pai, você não tem escolha, você vai pegar porque ele é seu filho. Sim. E isso vai vir com o tempo, vai, né? Nós vamos ensinando também o que fazer, porque não é vergonha nenhuma o pai não saber pegar, porque ele não Claro. foi treinado para Sim. isso, né? Até porque na nossa sociedade existe isso. O pai, ele é o provedor Isso, e não a pessoa que vai lá, tá lá passando a noite. O pai tem que Isso. dormir que amanhã ele tem que trabalhar, É. né? E na verdade não é isso. Tem vários casos, os pais estão lá empenhados em Hoje já aprender. tem mudado, né? Graças a Deus, assim, né? Porque eu acho que sofrem os dois lados. As mães ficavam bem mais cansadas e sobrecarregadas e os pais não participavam desses momentos tão valiosos, né? E hoje eu acho que tenho visto, assim, já um início de mudança, assim, desses pais participativos, né? E dividindo igualmente as tarefas e tudo. Vejo agora, esses dias achei interessante um pai reclamando porque que ele não tá no grupo de WhatsApp dos pais da escola, né? Tipo, porque só tem grupo das mães, então achei isso muito legal, assim, fico muito feliz com essa mudança, porque quem ganha é a família, quem ganha é a criança, né? E pro profissional que recebe também, quando tem duas pessoas para cuidar de uma criança, é mais fácil, porque aí você consegue dividir essas orientações também, então isso é muito bom, né? Com certeza, até para mãe que está no momento, né? Vamos É, dizer que uma mãe que veio de uma cesárea, ela está recém-operada, então ela não pode fazer certas sim. atividades, né? E ela Uhum, precisa do pai, de alguém. E acontece muito isso, pelo menos no consultório. Chega muitas mães sem rede de apoio, né? uhum, Aqui a gente vive numa cidade que é agrícola. Então vem muita gente de fora para trabalhar. E chega aqui, a mãe fala: não, sou somente eu, meu marido e o bebê. sim. E meu marido precisa trabalhar e eu preciso ficar com o bebê, ele precisa dormir e tudo mais. E tudo isso se torna mais difícil, né? Mas não é que isso não possa acontecer do pai ajudar. O pai deve ajudar também, Uhum, né? claro. Deve aprender, fazer parte. E é muito bom para o desenvolvimento do bebê ter o pai presente, ter tudo isso. Isso vai Uhum. influenciar muito lá na frente, né? Mas a gente tem que acolher essa família e esse acolhimento já, às vezes o bebê já sai melhor só desse acolhimento que os pais já saem mais tranquilos. Certo. Então tá, Fábio. Então, assim, minha última dúvida é, no caso, a família percebeu ou desconfia que a criança tem uma cabecinha tortinha, como eles dizem, né? Assimétrica. Eles podem te procurar diretamente, não precisa ser uma indicação do pediatra, né? Não, não precisa ser uma Uhum, indicação do pediatra. Dentro de tudo que eu faço, que nós fazemos, o pai percebeu que tem algo que a gente possa ajudar, já procura. O ideal é sempre assim, quem tem condição. Eu sempre falo que a questão assim, não é uma coisa acessível para todo mundo, porque tem muitas cidades que não existe ninguém que faça os nossos uhum, trabalhos, né? E às vezes é muito longe. Eu tenho muitas famílias que vêm de Campo Verde, que vêm até aqui. Então, eu tento uhum. me esforçar ao máximo para que elas, né, venham menos vezes Sim. possíveis dentro do tratamento para poder diminuir até a viagem, porque isso também é ruim para o bebê, Aham. né? Mas não só isso, mas a questão também da parte financeira. Mas quanto antes você trazer seu bebê, mais fácil é tratar. Quanto antes você trazer, menos vezes você vai ter que tratar. Uhum. E quanto antes você vai evitar muitas coisas futuras. Né? O bebê Certo. que chega lá com 5 meses e meio, esse bebê ele já está muito mais ativo. A chance que ele deixe pegar nele vai ser muito menor. Uhum. Ele vai reconhecer essas crianças que chegam com você lá, você tem que conquistar elas antes, né? Você não chega e vai É, diretamente para o tratamento. Você tem que conquistar essa criança. sim. Então, por isso que é muito mais fácil quanto mais novo for. Nasceu uma semaninha ali, né?
que você está em casa para, né, ter essa primeira semana, já pode fazer essa avaliação, é muito legal, é muito bacana receber esses bebês novinhos ali. Maravilha, Fábio. Tenho certeza que as mãezinhas que estão em casa conseguiram entender bastante sobre a sua área de atuação, tirar as dúvidas delas e com certeza recorrer o quanto antes a esses tratamentos, né? Então foi muito legal, fiquei muito satisfeita. Que bom, né? Assim, agora vem a minha parte, né? Eu Diga. vou tirar as minhas dúvidas Muito também. bem, estou à disposição. Primeiro, eu gostaria de saber em que áreas que você atende. Quais são os bebês que vão chegar até você? Tá. Com o que chega? Vem de onde esse bebê? As minhas dúvidas são essas. Quem que chegou até a Carol? Quando eu mando para a Carol, Tano, quem que eu mando? Tá. Quem vem para mim são crianças com atraso, né? Atraso do desenvolvimento. Então, podem ser essas crianças sem sequelas, somente com atraso. Então, quem são essas crianças somente com atraso? São as crianças prematuras, são as crianças que às vezes passaram por um período de cirurgia e ficaram privadas de estímulos, ou que por algum outro motivo aleatório essa criança não está conseguindo acompanhar as fases do desenvolvimento. Ou as crianças que têm algum tipo de lesão, né? Lesão no sistema nervoso central, né? E aí que com isso elas também têm atrasos. Então, esse é o perfil dos meus pacientes. A minha janela de idade já é assim um pouco maior do que a sua, né? Porque assim, eu recebo crianças de 4, de 5, de 6 anos, né? Que às vezes já faziam algum tipo de tratamento, mas querem às vezes alguma coisa mais específica, né? Então, e também recebo crianças que acabaram de nascer, né? Que às vezes saem da UTI e já vêm direto para físio. Então, eu falo que de 0 até 6, 7 anos é o meu público, né? E trabalhando especificamente com desenvolvimento, né? Eu quero oferecer possibilidades para essas crianças e para essas famílias, né? E graças a Deus a gente consegue fazer isso assim com bastante satisfação. Então, assim, qual é o nome da sua técnica? Qual é a técnica que você utiliza nos seus tratamentos? Certo. Para a gente poder tratar essas crianças com atraso, de tudo que eu estudei até hoje, de todas as formações que eu fiz, o Bobat foi assim, o que preencheu todas as minhas necessidades, né? Então, assim, o que é o Bobat? Chama conceito neuroevolutivo Bobat. E eu acho que pelo próprio nome ele já se explica um pouquinho. A gente precisa entender a evolução do indivíduo típico, certo? E a partir daí, promover esse desenvolvimento no indivíduo atípico, certo? Então, vou dar um exemplo. Uma criança, ali pelos seus 4, 5 meses, ela começa a virar para os lados, certo? A minha criança que chegou lá, ela não tá virando para os lados, não tá com intenção de rolar, né? O que o Bobat olha para isso? A gente nunca vai treinar a criança para rolar. Eu vou um passo antes e vou entender o porquê que essa criança não tá fazendo esse movimento, né? Então, assim, como que um indivíduo típico faz para rolar? Vira para o lado? Não, né? É um conjunto sinérgico e muito perfeito de componentes de movimento que permitem que ele façam isso, né? Então, assim, a cintura escapular precisa estar bem posicionado, o tronco precisa estar ativo, o quadril precisa estar fazendo uma boa flexão, os membros inferiores precisam estar transferindo peso para que isso naturalmente aconteça, né? Então, e aí, assim, parece muito criterioso isso. E, assim, é um olhar que a gente vai se treinando e que se torna simples, né? Mas assim, eu lembro exatamente a primeira vez que eu fiz a formação do Bobat, eu achei extremamente criterioso, porque ele é minucioso, é um olhar muito detalhado. Você pega o movimento simples do rolar e você vai fatiar esse movimento em várias e várias etapas. E quando você faz esse fatiamento, você encontra ali o porquê aquela criança não conseguiu fazer. Às vezes, de 10 fatias de movimento, tá faltando 1 para ela. E aí você só precisa fazer a adequação daquela fatia de movimento para ela poder alcançar o marco dela,
né? Se for possível para ela, né? Porque assim, eu tenho crianças hoje que não têm condições de adquirirem todos os marcos motores, certo? Não tem condições de fazer marcha, por exemplo. Daí a gente direciona o tratamento com outro olhar, nunca desistindo, né? Porque assim, nós estamos ali acreditando todos os dias, mas trabalhando com as realidades que a gente tem, né? Então, o Bobat basicamente é isso. Deu para te dar um norte, te entender um pouquinho? Sim, muito Sim. interessante. É muito interessante. Apesar da gente ser fisioterapeutas, nós dois somos. Tudo que você fala é um conhecimento muito novo para mim. Uhum. E às vezes eu falando também pode ser para você, porque apesar de nós trabalharmos na mesma área, cada um tem uma visão de mundo. E Uhum. essa visão de mundo é o que faz diferente cada profissional, né? Eu tenho um olhar totalmente diferente. Eu não vou olhar o bebê rolar, Aham, eu não isso. vou ver o movimento, eu vou olhar a mecânica Uhum. mesmo, a mecânica daquele lá. Eu vou Sim. ser um mecânico. Essa cabecinha não tá rodando por um bloqueio articular, mas não chega o bebê com um atraso pela disfunção mecânica, né? Uhum. Geralmente o bebê que chega lá é só o mecanismo. Liberou o mecanismo, vida que segue, tchau, acabou, né? Isso. Para você ter uma noção do quanto isso é criterioso, por exemplo, a direção do olhar da criança enquanto ela vai rolar é importante para nós. O posicionamento da língua, mesmo que não seja da minha alçada, eu olho como que essa língua fica posicionada, porque tem crianças que fazem fixação com a língua e aí a partir disso elas não conseguem fazer movimentos, né? Então, assim, quando a gente fala em fatiar, é fatiar mesmo, né? E Sim. aí, assim, se a gente perceber que a gente precisa de mais profissionais, com certeza a gente procura, né? Então, assim, esse é o Bobat, mas assim, tem outros instrumentos que eu gosto demais, assim, e gosto de associar, porque eu acho que quando a gente vai estudando, a gente vai enchendo a nossa bagagem e a gente não vai se tornando um ser específico em neste momento eu vou atuar somente com isso ou vou atuar somente com aquilo, né? A gente vai juntando todos esses conhecimentos, né? E aí e agregando um ao outro. Então, por exemplo, eu trabalho também com Pedia Suite. Acho que você conhece, pelo menos de nome. Pelo O Pedia nome, a Suite é gente sabe o que que é. aquela técnica que usa uma gaiola, de 3 paredes, né? Que a criança veste uma veste especial e que ela fica presa nessa gaiola por elásticos, né? Então, assim, qual que é o objetivo do Pedia Suite, né? O que que ele tem de tão legal? Ele tem muitas coisas legais. Primeiro, começando por essa roupa, que ela é uma veste, que ela vem com umas cordinhas de tração e ela tem pontos específicos na origem e na inserção de todas as musculaturas, mas isso na veste. Então, com essas cordinhas de tração, eu consigo melhorar a musculatura que não tem função adequada, né? Então, vou te dar um exemplo. Tem o peitoral aqui. O peitoral da minha criança não está fazendo a função que ele precisava. Então, eu coloco a roupa nela e aciono o peitoral com essas cordinhas de tração, certo? Aí eu preciso fazer uma estabilização de tronco. Então, eu aciono toda a musculatura de tronco posterior para eu manter, mas isso tudo é como se fosse um exoesqueleto, sabe? Mais ou menos como se fosse um robozinho, assim. Pode falar. E quando que essa técnica, quando ela vai ser usada? Eu posso usar, assim, ó, o Pedia Suite, primeiro, o Pedia Suite mesmo, ele é um protocolo, certo? E ele precisa ser seguido à risca. Mas essa criança chega com que idade para fazer essa técnica especificamente? Para ele fazer o Pedia Suite, ele precisa ter alguns pré-requisitos, tá? Porque assim, se eu te explicar primeiro como que é o protocolo, para daí você entender um pouquinho desses pré-requisitos. O protocolo, ele começa com a criança fazendo durante 1 mês a 30 dias, 20 horas semanais, que é a fase de adaptação, certo? Que já é bastante, né? Então, nessa fase de adaptação, tem todo o preparo para ele vestir a roupa, ele veste a roupa, tira a roupa e faz a dessensibilização para ele poder ir embora, porque a roupa dá muita informação sensorial, motora e tudo. Então a criança de imediato não aguenta vestir
e permanecer com a roupa por muito tempo. Depois de feito esse período de adaptação, ele vai para o período daí de fazer um intensivo, que ele vai fazer às vezes até 30 horas semanais de Pédia Suite, vestido com a roupa e de terapia. Então, e aí depois que ele fizer o intensivo, ele faz mais 20 horas semanais durante 30 dias para fazer a manutenção. Então, veja que isso aqui é um intensivo muito forte para a criança. Então, assim, se eu tiver uma criança com baixo peso, uma criança que convulsiona, uma criança que tem resfriados recorrentes, ela não consegue fazer. Então, eu preciso de uma criança com um aporte de peso bom. Então, assim, geralmente, para conseguir fazer um protocolo é a partir dos 4 anos. Mas o que é o legal? Eu, particularmente, quase não uso a veste. Eu gosto demais de usar os recursos da gaiola. Porque eu coloco a criança nos elásticos, porque os elásticos dão a função das minhas mãos de segurarem a criança, e através dali eu posso até fazer os manuseios do Bobat dentro da gaiola, certo? Coloco o rolo. Você desenvolveu uma habilidade. Não, isso tudo a gente aprende. Existe. Não, e a gente o Bobat aprende. Está junto com. Sim, em um dos dias do Pédia Suite, eles demonstram como que a gente pode fazer os manuseios do Bobat através da gaiola e não só em protocolo. Porque assim, o protocolo do Pédia Suite, ele é maravilhoso, os resultados são incríveis. Mas, por exemplo, para mim, que sou profissional sozinha e independente, para eu fazer um protocolo desse, eu preciso fechar toda a minha agenda e dispensar todos os meus pacientes durante 3 meses, para eu poder atender exclusivamente esse paciente, porque ele vai ocupar o meu dia inteiro. E aí, como que a gente faz com isso? Então, é muito difícil, né? E aí tem a questão do custo e tudo mais. Então, assim, eu gosto muito do recurso do Pédia Suite fora do protocolo. E aí, assim, não se diz Pédia Suite, daí porque eu não estou usando a veste, mas eu estou usando os recursos e amparada também por estudos e tudo que a gente aprendeu, né? Então, assim, isso é o que eu mais gosto, assim, de ter um pouquinho de cada coisa e poder agregar isso para o benefício do meu paciente, né? Então, assim, às vezes eu tenho uma criança que não tem controle de nada. E para eu colocar ela sozinha, eu preciso de todas as minhas mãos só para pôr ela em pé. Se eu coloco ela na gaiola, eu fico com as mãos livres para poder fazer outras coisas. Então, assim, isso para mim é muito valioso, assim, muito legal e os resultados são muito bons. Então, no início, essa criança mais novinha que chega, né, um bebezinho ali de 5, 6 meses, ele vai ter, então, toda uma interação mais com o Bobat? Com o Bobat, exato. Porque, assim, eu preciso apresentar para ele experiências de movimento antes de chegar com uma informação tão forte assim, né? Como que eu vou chegar pedindo para ele todas as posturas altas, ativação de toda a musculatura, sendo que eu ainda não ofereci experiências para ele. Então, eu vou oferecer todas essas experiências de movimento para ele, vou tentar ativar, fazer com que ele faça a ativação de toda a musculatura dele, para que, se o ideal, ele nem precise do Pédia Suite, né? Porque ele consiga se regular, consiga alcançar os marcos dele, independente, somente com os estímulos que o Bobat oferece. A gente chama os movimentos do Bobat de manuseios, ou de facilitações, né? Então, por exemplo, através de 2 pontos chaves, por exemplo, e 2 dedos, a gente facilita para que a criança role, né? Eu não faço o rolar para ela, eu só facilito para ela entender o movimento, porque a gente já aprendeu que tudo que é feito passivamente não gera aprendizado, então precisa ser ativo, a criança precisa fazer, né? Então a gente faz o início ali, dá o estímulo, o input que a gente chama, e aí a partir daí a criança começa a fazer até que ela gere aprendizado de sistema nervoso central e que ela possa repetir isso A parte preditiva dela ali tá ainda em aprendizado, isso, né? Uhum. Então, como é legal, né? O bebezinho que tá lá recém-nascido, que chega comigo, né? Que não tem atraso nenhum, né? Até porque ele é recém-nascido. Os pais estão estimulando ele com o toque, né? Com o olhar, com o barulhinho, com o chacoalhinho. Mas o bebê que chega a ter um atraso, ele vai chegar lá e vai receber um estímulo também, para ele aprender aquilo de uma forma que foi desenvolvida por alguém, né, por o seu criador lá, e foi aprimorado, e você vai juntando outras técnicas para que tudo isso gere um resultado
né, nos bebês que a gente tem ali que precisam desse tratamento. Isso é muito interessante, né? Não, tá, deixa eu fazer uma pergunta agora aqui. Diga. Entre todas essas técnicas, e vamos colocar a fisioterapia convencional, Certo. tem uma diferença? Tem uma diferença muito importante, assim, em relação à neuropediatria, né? Neuropediatria. Porque, assim, quando a gente estuda a fisioterapia convencional, a gente trata as queixas, né? Então, qual é a queixa da sua criança? Ah, ela não senta, ela tá com 8 meses e ela ainda não senta. Então, a gente coloca essa criança na bola, sentada, a gente coloca essa criança no chão, sentada, a gente arruma um cantinho para ela poder ficar sentada e a gente vai treinando o sentar. Essa é a fisioterapia convencional, assim, de uma maneira geral, assim, né? O Bobat, ele não vai fazer isso. Se a queixa da criança é sentar, eu não vou treinar ela sentado. Eu vou trabalhar os componentes de movimento para que ela possa sentar sozinha, certo? É claro que, né? Ah, mas na fisioterapia convencional, senta a criança, ela aprende a sentar, certo? Mas aí depois a gente entende lá para frente que ficou faltando alguma coisinha e esse atraso vai ser persistente. Então, o olhar do Bobat é o seguinte: por que a criança ainda não está sentando? O que está faltando? A mobilidade cintura-escapular, e aí com isso ela não alcança o plano transverso, ela se sente insegura, ela não faz uma ativação de abdômen, né? A gente fala muito de abdômen porque é o centro do corpo, né? Então, assim, para um indivíduo poder sustentar qualquer postura contra a gravidade, o abdômen dele precisa fazer contração, né? Então, eu estou sentada aqui com o meu abdômen contraído involuntariamente, né? Então, assim, o que faltou para essa criança poder sentar? E aí a gente vai, através dessas facilitações, ensinar ela a fazer isso, e aí ela vem para o sentar sozinha, né? Porque aí sim ela adquiriu esse marco motor. Perfeito. Carol, e outra coisa. Então, eu tô tirando as minhas dúvidas aqui com Fica você. à vontade. Então, eu quero saber, a criança que, por exemplo, a criança tem autismo, ela vai chegar até você? Ela pode chegar daí em busca de outras coisas. Por exemplo, a criança que tem autismo, eles têm uma hipotonia, né? Não é uma hipotonia tão severa, por exemplo, quanto a síndrome de Down, alguma coisa assim, mas tem. Eles têm questões posturais, então eles têm uma tendência a ser cifóticos e eles têm atrasos de coordenação motora, certo? Principalmente da coordenação motora ampla. Então, o Bobat, por exemplo, para o autista, não tem indicação nenhuma. Primeiro porque é uma técnica, primeiro porque é uma técnica de muito contato. E com o autismo, geralmente eu não consigo, né? Ter tanto contato, tanto manuseio e assim, tanta interferência. Então, com o autismo, a gente sempre tem duas queixas principais, que são as pontas de pé e as questões de coordenação motora, se trompam muito, caem muito, não têm habilidades com bola, não conseguem pedalar, né? Então, assim, não conseguem fazer a integração dos movimentos. E aí entra mais o olhar da integração sensorial, que é uma outra formação. E a integração sensorial, ela é uma formação que pode ser feita, o módulo básico por fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e os módulos avançados somente por terapeuta ocupacional, mas o fisioterapeuta pode fazer. Eu tenho essa formação e, assim, ela é incrível, porque, assim, foi uma área de conhecimento totalmente diferente para mim, porque a gente entende aquele ser humano através do labirinto, que fica aqui dentro do ouvido, que tem os cristais e que tudo mais, e que através dos movimentos que a gente faz, rotacionais, laterais, a gente vai organizando esses cristais, vou falar assim, bem superficial, e a gente vai permitindo que esse indivíduo consiga integrar os sistemas dele, né? Isso que é a integração sensorial. Quais são os sistemas? Tátil, né? Sensitivo, gustativo, que ele possa integrar. Então, assim, pro TEA, cabe muito mais uma integração sensorial e a fisioterapia básica e convencional cabe muito bem pro TEA. Que é legal isso, claro, né? sim, porque assim, ó, a gente trabalhar a coordenação motora, a gente aprendeu na faculdade, a gente sabe trabalhar a coordenação motora. Então, a fisioterapia convencional, entendida e associada a uma integração sensorial, faz um tratamento excelente pro TEA.
sabe? E você consegue excelentes resultados. E qual seria, então, Carol, o bebê ou a criança que chega para você com qual... Eu sei que tem um atraso, mas mediante a quais patologias que chegam mais para você? Certo. No geral, assim, hoje 80% dos meus pacientes, eles têm paralisia cerebral, cefalopatia crônica não progressiva, ou síndromes, né? Então, eu tenho síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Rett, síndrome de... Deixa eu me lembrar que hoje em dia a gente tem bastante síndromes, né? A gente tem umas síndromes que desencadeiam crises convulsivas. Então, assim, são lesões de sistema nervoso central ou lesões genéticas ou metabólicas. Alguma dessas questões, né? E aí, como eu te falei também, as crianças típicas somente com atraso, né? Mas, no geral, os pacientes são de paralisia cerebral. É interessante porque tudo isso, né? Você vai olhando e você vai vendo assim como é amplo os tratamentos e ao mesmo tempo eles são refinados para alguém, né? Então assim tem espaço para todos os fisioterapeutas, para o que é do convencional, para o que é específico disso, daquilo. E que bom que existem esses profissionais para a gente poder, né? Poder ajudar essas crianças. Isso. Por exemplo, como você falou da terapeuta ocupacional, né? Como a gente já teve aqui com a Michelle, né? Todas as crianças têm para onde a gente fala assim, nossa, que legal, eu posso encaminhar esses pais, porque ninguém faz tudo. E chega um momento que tem que passar para outra pessoa. E isso é importantíssimo a gente saber para quem passar. Né? Esse encaminhamento não é uma coisa simples, porque quando eu penso em encaminhar, eu penso numa responsabilidade que eu tô tendo para te deixar entregar o seu filho para alguém. Então, se você não entregar para uma pessoa certa, para uma pessoa que vai realmente poder ajudar, que está olhando para a criança em si, não para a situação, né? Isso vai ser uma forma diferente. Né? E chega um ponto que é muito bom ter esse contato com outros profissionais e saber, eu posso entregar esses pais aqui para chegar lá, conversar, vão ser bem orientados, vão ser acolhidos, como nós fizemos a nossa parte e vão chegar lá, né? Isso mesmo. E assim, ó, hoje assim, a gente recebe muitas crianças que vieram encaminhadas por outras mães e por tudo mais. E às vezes essas mães com um pouco de ansiedade querem só uma avaliação, né? Então, assim, às vezes eu nem peço para essas crianças virem para o meu consultório. Eu falo, mãe, me manda uns 2 vídeos da criança, me mostra quais são as queixas. E aí a gente vê que às vezes essa criança não tem nenhuma questão, que é só, assim, o tempo dela mesmo, porque, assim, a gente frisa tanto isso, né? Que não é para esperar o tempo e tudo, mas... Existe o meio termo, né? Então, às vezes eu olho de longe, assim, essas crianças e falo, vamos com calma, ela tá super bem, ela tá dentro da janela. Então, assim, dá uma relaxada do que a gente falou lá no começo e eu vou monitorando, aí você vai me mandando notícias e daqui tantos meses, se a gente achar que precisa, você vem. E aí a criança vai indo, assim, né? Então, assim, nem tudo é para consultório, nem tudo é para ser atendido, né? Aquela coisa, nem tudo é para todo mundo, nem né? tudo é para todo mundo. E assim, outra coisa sobre o que você estava me falando, assim, sobre as especialidades, eu tinha uma frustração muito grande na minha área de atuação, por conta dessas crianças de paralisia cerebral, a maioria delas são muito secretivas, né? E são recorrentes de secreção e sempre fazendo quadros infecciosos e tudo mais. E eu não me atualizei mais nada sobre fisioterapia respiratória, sabia o que eu aprendi da faculdade e não sabia mais nada, então nunca fiz fisioterapia respiratória aos meus pacientes e tudo, mas queria poder oferecer isso para eles. E comecei a buscar algo que atendesse às necessidades dessas crianças, né? E aí encontrei o RTA, que chama Reequilíbrio Tóraco-Abdominal. E aí, assim, trouxe uma nova visão para mim também de conhecimento que foi extremamente novo para mim. Porque também na faculdade a gente aprendeu, e aí não estou falando que não é legal nem nada, estou falando para o meu perfil, né, dos meus pacientes. A gente aprendia a fazer higienização brônquica, expansão pulmonar, e a gente fazia isso, tinha resultados legais, são técnicas que são usadas até hoje. Mas o que a gente aprendeu no RTA, né?
que a gente não deve fazer higienização brônquica. Novamente, eu devo olhar o porquê que essa secreção está ficando lá nesse pulmão, certo? No caso dos meus pacientes que têm paralisia cerebral, por exemplo, eles não têm um tônus legal, eles não têm uma boa mobilidade de tórax. Então, a gente trabalha a liberação dos músculos respiratórios, o posicionamento das costelas, a ativação do diafragma, consequentemente, a complacência melhora, volume pulmonar fica presente, a secreção sai por si só. Por si só. Então, isso para mim foi, assim, encantador, sabe? Porque, assim, e aí eu pensava assim, isso é o boba da fisioterapia respiratória, né? Mas isso é o que tô falando só. Por quê? Porque é a mesma linha de raciocínio com objetivos diferentes. E que eu posso aplicar no meu mesmo paciente, Sim. né? Então, assim, eu ofereço condições para que aquele corpo não acumule secreções ou que se ele acumular, que ele por si só consiga fazer a eliminação. Porque os meus pacientes, eu não tenho como pedir para eles, na maioria das vezes, faz uma tosse, Sim. né? Não gosto de ficar fazendo estímulo de tosse, porque eu acho muito invasivo, só quando é muito necessário. Então, assim, casou demais com o que eu aplico, com o que eu estudo, e os resultados são incríveis, né? Então, por exemplo, agora mesmo eu estava acompanhando uma criança com síndrome de Down que fez uma cirurgia de tórax, e aí, por vários outros motivos, não foi atendida. O externo dela, o osso externo aqui, é uma curvatura desse jeito. E a gente consegue realinhar esse osso externo, para que ele possa fazer a função dele, de estabilizar o tronco e estabilizar as costelas para que elas possam respirar. Então, assim, é muito satisfatório a gente conseguir oferecer isso para esses pacientes. Então, assim, no nosso objetivo geral, né? Quando que as mães vão me procurar? Quando as crianças estiverem com atraso, né? Esse atraso é o quê? Passou 2 meses do que é esperado ali para ela estar fazendo no momento, né? Até isso, olhar com atenção, mas ainda não precisa. Mas já passou uns 2 meses, então assim, a criança com 1 ano e 4 meses ainda não caminha, eu acho que já dá para a gente dar uma olhadinha, né? Crianças com algum tipo de lesão ou com algum tipo de síndrome, ou crianças hipersecretivas. Hoje, eu por questões de agenda, não atendo somente a fisioterapia respiratória, então não recebo os pacientes. Mas assim, se essa criança que já é minha paciente apresentar um quadro, com certeza eu consigo atender ela também. Então. E é muito legal, né, Carol? Porque quando a gente estuda, primeiro que a gente tem uma filosofia, né? Quando você não estuda somente uma técnica, você estuda uma filosofia, um raciocínio. E esse raciocínio faz com que você pense, né? Sim. Que é exatamente você fatiar ali Isso. e pensar. Quando o paciente pergunta, mas você é o quê? Não, eu sou fisioterapeuta. Sim. Apesar de qualquer coisa que você fez, qualquer curso, eu sou fisioterapeuta. Mas o que muda é o raciocínio que eu tenho enquanto esse paciente que chega. Tratar, ele é mais fácil quando você sabe identificar o que está acontecendo, né? Mas isso é a filosofia que você veio, é o raciocínio que você veio, de onde você tirou aquele raciocínio clínico da sequência. Isso faz com que a gente tenha um diferencial para tratar os nossos bebês. É o pensamento naquilo. Como eu vou proporcionar essa correção mediante ao que eu tenho de visão de mundo. Se eu não tenho uma visão interessante, eu vou oferecer talvez, vai ser, não é errado, mas eu vou ter que colocar numa posição e esperar que melhore sozinho. Uhum. Né? Exato. E muitas vezes não vai acontecer, não vai acontecer. Sempre falo isso sobre os crânios, quando, né? Todo mundo fala, mas o cabelo vai tampar, a cabeça vai crescer, quando ele ficar grande ninguém vai ver. Pode ser que ninguém veja, mas o que ele perdeu vai continuar lá. Sim. E como a gente sabe quanto é difícil para uma criança que perde algumas coisinhas, lá na frente vão se tornar coisas grandes, Exato. né? E para essas crianças especiais, ainda muito mais, né? Porque elas já têm uma perca grande já pela situação, pela síndrome, por tudo. Então, quanto mais, se você ganhou 1% na vida dessa criança, vai ser muito importante lá na frente para ela. E eu vou te falar até mais, Fábio, assim,
assim, eu tenho crianças muito graves, né? E assim, eu falo para os pais, depois de algum tempo, assim, que o ganhar nem sempre é necessário. Talvez eu estou ali com aquela criança sem ganhar nada, mas o fato de eu não ter perdido, de não ter deixado ela adquirir deformidades, de ter preservado tudo que ela tem é um grande ganho, né? Isso, assim, para quem não tem um filho atípico, parece, assim, muito assustador, né? Mas quem vive essa nossa realidade, quem tem um filho assim, depois de algum tempo começa a entender isso. E a gente comemora muito a manutenção. E, assim, o ganhar 1%, então, assim, a gente solta fogos, né? Porque dependendo de situações, às vezes a gente tem grandes ganhos e aí com uma crise convulsiva a gente tem inúmeras percas, né? Sim, Então, a gente conseguir manter manter. já é muito satisfatório. Um dia eu falei para um pai, falei assim, ó, o dia que ele falou, isso é bobagem, eu não preciso trazer aqui, isso aí eu acho que não vai dar certo, não vai funcionar. Eu falei assim, não tem problema. Mas o dia que o seu filho estiver lá na escola e alguém falar, nossa, olha como você é orelhudo, ou você é cabeça Uhum. torta, você é torto, sei lá, ou o que for o nome, lembre-se que a responsabilidade é sua, né? Porque o que não tem condição de tratar, eu entendo completamente. Mas o que não tem por achar que não é necessário, isso é uma questão que vai ser lá na frente e nós vamos, sabendo o que pode acontecer, não vão ser coisas, mas sofrer por ser chamado disso ou daquilo, às vezes a criança vai levar pro resto da vida, né? Mas assim, Fábio, o que me convenceu imediatamente de aceitar o seu convite de vir aqui quando você me propôs é exatamente isso. Porque assim, as pessoas que têm condições e negam é porque elas não têm informação, né? Sim. Porque não é possível a pessoa escolher sabendo, Deixar, né? assim, Deixar não, assim. eu sei que é bom, mas eu não quero. É porque as pessoas não têm informação, né? Então, assim, se a gente, a cada vez que a gente vem aqui, a gente conseguir levar informação para uma pessoa, eu acho que a gente, assim, já fez o nosso trabalho, assim, com muita grandeza, porque a Sim, gente conseguiu mudar a vida de uma pessoa. sim. E quando essa uma pessoa ouvir dizer que a simetria é frescura, ela vai dizer: não, eu ouvi uma vez um profissional. E aí, Planta a assim, vai sementinha ali, plantando a né? sementinha. É. Então, assim, e assim eu espero que para as mães que nos acompanharam hoje, que elas tenham entendido, então, quando, por exemplo, elas devem procurar um profissional da área da neuropediatria, do BOBAT, do PEDIA, do RTA, ou quando vão procurar um profissional da osteopatia que vai tratar essas assimetrias e tudo mais. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, Sim, com né, certeza. sobre o que nós fazemos, né, o nosso olhar, e que as mães que estão em casa possam ter nos entendido e até mesmo às vezes para sugerir, né? Porque assim, é muito difícil a gente dar pitaco no filho dos outros, mas às vezes, tendo conhecimento sobre o que você vai falar, deixa de ser um palpite e acaba sendo realmente uma orientação, né? Então, Sim. assim, o objetivo de hoje era esse. Eu agradeço muito quem estava nos acompanhando. Nos encontraremos em breve aqui de novo com mais informações. Esperamos de novo as sugestões de vocês sobre os assuntos que vocês têm interesse em nos ouvir. E a gente está à disposição, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Mais uma vez foi um prazer estar com você, Fábio. Muito obrigada. Eu sempre aprendo muito, eu adoro vir aqui. E muito obrigada mesmo. Obrigado eu, Carol. E a gente vai encerrar mais esse programa que foi sensacional, de muito aprendizado, de muito conhecimento e que os próximos né, tragam muito mais conhecimento, que a gente possa levar cada dia um pouquinho e cada vez mais. E também a gente vai seguir aqui aprendendo muito mais para poder passar para vocês. Isso Então mesmo. tá bom. Gente, até o próximo programa, se Deus quiser, estaremos aqui. Obrigada, até mais.